Como vencer o medo de falar em público? Se você entra em pânico só de pensar e imaginar estar diante de uma plateia, este tema é para você. Estaremos falando sobre as técnicas de oratória de uma forma muito, mas muito polêmica e interessante. Algo que você nunca viu ou ouviu até agora. Então, continuando, as técnicas de oratória, que é o tema que vamos entrar agora, eu vou dar a primeira dica, ou a primeira sugestão, ou a primeira técnica que seja, que eu julgo ser a mais importante, que deve vir em primeiro lugar e vai nortear todas as outras técnicas. A primeira técnica é: seja mais você. Repete comigo aí na sua cabeça, ou pode falar em voz alta, se ninguém estiver do seu lado achar que você é louco ou louca, mas repete aí: eu sou mais eu. Seja mais você. Seja você. Por que seja você? Porque quando você é você, primeiro, você se encontra com você mesmo, você se sente seguro porque você é você. Não é uma outra pessoa tentando disfarçar, ou tentando plagiar, ou tentando modelar, ou tentando copiar alguém em específico. Você é você com suas diferentes qualidades, diferentes características, um diferente tom de voz, uma diferente digital. E quando você emprega sua digital em algum lugar, todo mundo deve ou deveria perceber o quão você é especial e diferente. Seja mais você. Mas vocês vão entender por que eu coloquei isso como o primeiro tópico aqui, iniciando a parte de técnicas de oratória. Antes que eu continue falando sobre todas essas técnicas de oratória, que é uma lista enorme, infinita, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, o que você pode, o que você não pode, o que você deveria, o que você não deveria. É uma infinidade de regras que você deve sim tomar conhecimento. Mas vamos ter cautela. Antes de eu falar de todas as técnicas de oratória, eu gostaria de deixar bem claro o quão é importante nós entendermos essas técnicas recheado com o conceito de sermos nós mesmos. Eu sou eu. Seja mais você. E entenda que o público que está diante de você está recebendo a sua comunicação, e essa comunicação que você está promovendo, ela é dividida em 3 pontos muito importantes, que se você souber lidar, manipular todos eles de forma positiva, de forma saudável, você vai ter sucesso nas suas apresentações. No processo de comunicação, 7% do peso da sua comunicação está na palavra, no que você fala, na informação que você transmite. E 38% é o tom de voz. Olha só, olha o peso e a importância do tom de voz. Então a sua voz, ela vai ditar o nível de qualidade da sua comunicação. E 55% é expressão corporal. Esses 3 pilares vão formar o conjunto de uma comunicação perfeita. Mas óbvio que a gente pode não conseguir atingir os 7% da palavra, não consegue atingir os 38% do tom de voz e nem consegue atingir os 55% da expressão corporal. Mas é bom que a gente tome conhecimento disso, se utilize dessas ferramentas para que a gente coloque as coisas no seu devido lugar. Qual que é a importância da palavra? 7%. Ah, porque ela é menos importante que o tom de voz, menos importante do que a expressão corporal? Não. É como o sal e o tempero de uma comida. Então, é uma questão de proporção que deve ser respeitada. 38% tom de voz, então eu preciso equilibrar o meu tom. Aí vamos falar sobre as técnicas na sequência. E a expressão corporal. Tudo esse conjunto vai fazer com que você atinja um nível satisfatório de comunicação, porque do outro lado existe uma plateia diante de você, existe uma audiência diante de você, e cada uma dessas pessoas que compõem essa audiência tem um processo de absorção diferente no campo sinestésico, visual ou auditivo. Todos nós somos sinestésicos, todos nós somos visuais e todos nós somos auditivos. A diferença é que algumas pessoas são mais auditivas do que visuais e do que sinestésicas, depende de cada um.
Por isso que precisamos também ter acesso a essa informação e fazer bom uso delas. Saber que as pessoas são sinestésicas porque elas entendem um processo no feeling, no sentimento, no sentir as coisas, no tocar as coisas. Tem pessoas que são mais auditivas, então elas aprendem melhor ouvindo. Então, os 7% da palavra na sua comunicação vai atingir de forma positiva diretamente essa pessoa, porque ela é auditiva. Ela põe foco na palavra. E quem é visual, ela vai aprender olhando as coisas, visualizando, dando atenção para o processo. É como alguém que tenta vender um produto e se o cliente é mais visual, mostre o produto. Se é sinestésico, faça ele tocar. Se ele é auditivo, fale sobre as qualidades desse produto. Então, essas duas bases, e cada uma delas com 3 pilares, que as pessoas são auditivas, visuais e sinestésicas em proporções diferentes, e a sua comunicação tem que respeitar a proporção de 7% da palavra, 38% tom de voz e 55% expressão corporal. Vamos entrar agora para as técnicas. Vamos lá? Eu tenho certeza que todas essas técnicas que eu vou passar para vocês não são novas técnicas, mas são técnicas que devem ser entendidas, respeitadas e praticadas. Quanto mais praticar, mais você vai se desenvolver. Os especialistas dizem, para você se tornar expert em alguma coisa, você precisa despender de 10.000 horas de treinamento. Então, logo, quanto mais treinar, melhor fica. E existem especialistas que dizem que o ser humano aprende pela repetição. Então vamos lá, vamos para as técnicas. Uma delas é, a primeira, não esqueçam, seja você. Então seja mais você fazendo o quê? Usando de quais técnicas? Essa. Primeira, respire. Respire, respire, você está vivo. Respire porque você está prestes a ministrar uma palestra, está diante de um auditório e ter a oportunidade magnífica de promover algo bom para as pessoas. Respire, sinta-se vivo. Sinta o batimento do seu coração. Sinta o seu corpo. Respire. Segunda dica. Eu não vou falar sobre a primeira ou a segunda porque eu nem pontuei numericamente aqui. Próximo ponto. Faça exercícios. Isso é tão importante. Faça exercícios minutos antes de iniciar a sua palestra. Faça exercícios porque a adrenalina que está no seu corpo precisa se dissipar. E o exercício faz com que o seu cérebro, a sua estrutura físico-corporal, o seu reflexo, a sua corrente sanguínea entram em harmonia para você se sentir menos pressionado. O exercício, a movimentação corporal te ajuda muito unido à respiração. Outra coisa importante, muito importante, se inspirem em outros grandes palestrantes de sucesso. Deixa eu só fazer uma observação, porque eu ponho foco no plural. Porque quando você simplesmente segue ou vislumbra um palestrante ou um orador que você respeita e admira, e não tem nada de errado nisso, você tende a modelar essa pessoa, você tende a copiar. Se você não estiver atento, você tende a fazer isso. Não é que você vai fazer isso, mas você tem a tendência de fazer isso. Mas quando você modela diversos outros palestrantes no plural, você consegue pegar um pouquinho de tempero de cada um deles, misturar com a sua essência, porque você é você, e você consegue transmitir tudo aquilo que você é, que você tem, mas é um resumo geral de outros bons modelos de palestrantes que te inspire, que te encoraje e que, por que não, te mostre caminhos diferentes para você aprimorar as suas técnicas de oratória, a sua forma de lidar com o público. Então, inspirem-se em grandes palestrantes. Essa é outra dica. Próxima. Prepare todo o seu conteúdo. Óbvio, Cledmar. Prepare todo o conteúdo. Prepare todo o conteúdo. Simples assim. Próximo.
Defina os recursos audiovisuais. Se você vai usar flipchart, se você vai usar o retroprojetor. E uma dica: se você for usar o retroprojetor numa lâmina que geralmente fica na parede ou fica pendurado no teto, dependendo da posição, você precisa tomar cuidado a não transitar em frente. Isso vai fazer uma sombra nos seus slides. Ah, isso é um pecado? Não, não é um pecado. Isso não vai destruir a sua palestra, mas esteja ciente dos recursos audiovisuais que você vai se utilizar para você organizar a sua movimentação dentro do ambiente, onde você vai ministrar a sua palestra e dar o seu curso. Outra coisa importante sobre audiovisual, os recursos audiovisuais, se vai ter microfone, se não vai ter. Se você vai se utilizar de algum equipamento específico que você precisa comunicar à equipe ou comunicar a alguém que é responsável por todos esses instrumentos, a organizar e a testá-los, inclusive. E aí eu quero dar uma outra dica adicional aqui, que eu acabei de lembrar que eu não coloquei nas minhas anotações. Se possível, vá até o local um dia antes ou alguns dias antes, para que você se familiarize com o ambiente. Uma vez, o Expo Center Norte promoveu um evento e eu consegui introduzir uma palestra neste evento. E aí tínhamos uma sala com todos os empreendedores, as pessoas que estavam começando ou que já tinham alguma loja dentro desse segmento de 199, estavam lá para adquirir e absorver conhecimento. E o meu tema foi sobre qualidade no atendimento e como promover mais vendas. E neste dia que eu consegui a oportunidade de ministrar essa palestra no Expo Center Norte, eu falei, cara, que grande oportunidade. Óbvio que eu fiquei nervoso, óbvio que eu fiquei com medo, óbvio que veio vários sentimentos que acontecem geralmente com todas as pessoas que estão prestes a dar uma palestra ou ministrar um curso ou estar diante de qualquer plateia. Mas o que eu fiz? Eu fui lá um dia antes, entrei na sala, respirei o ambiente, me movimentei nela, dei alguns gritos lá dentro, falei algumas coisas, ensaiei alguma coisa e me ambientalizei com aquele lugar. Para que eu pudesse me sentir já familiarizado, para que eu pudesse me sentir um pouco mais à vontade, ou menos temeroso, ou menos desconfortável. Isso ajuda e muito. Então, uma dica adicional aí. Próxima dica: dicção. Dicção. A dicção é importante, porque as pessoas às vezes não conseguem te ouvir muito bem. Ou porque é um problema que parte de você está falando muito baixo, ou por conta do ambiente, ou porque a pessoa de repente tem um déficit auditivo. Então você precisa articular bem as palavras, como eu estou fazendo agora, por exemplo. Caso vocês não consigam me ouvir, talvez vocês consigam me entender simplesmente por ver a movimentação labial do que eu estou falando. Como você faz para melhorar a sua dicção? Para você melhorar a sua dicção, faça com que você tenha dificuldades de falar. Coloque objetos na boca e tente promover uma fala nítida e adequada. Óbvio que você não vai conseguir, mas essa é a ideia. Então você coloca uma caneta na boca, coloca a caneta na boca e tenta falar alguma coisa por um longo período. Este longo período falando vai fazer com que você exercite musculaturas diferentes da sua boca que vai te auxiliar no dia que você falar sem a caneta na boca. E aí, quando eu tiro a caneta da boca, parece que eu me libertei. Fica fácil de falar, as palavras vêm. E você consegue falar, você consegue movimentar, você consegue articular muito melhor do que antes. Então, quanto mais você começa a treinar, colocando a caneta, algum objeto que dificulte a sua fala, você consegue aperfeiçoar a sua dicção. Próxima dica: sorria. 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 Smile. Sorria. Quem não resiste a um sorriso espontâneo e natural? Quem que não resiste a uma fala com um sorriso na voz? Eu me lembro que quando eu trabalhava na Telefônica, na Atento Brasil, tão famosa, no atendimento tinha uma campanha chamada Sorriso na Voz. Quem é que lembra?
sorriso na voz. E eu sempre fui muito curioso como é que eu consigo mudar o humor da outra pessoa simplesmente com a minha fala, com o meu tom de voz, com a minha voz. Mas tudo eu falava com um sorriso na voz, mesmo que a situação era crítica. A questão é que quando você sorri, você promove em você, em primeiro lugar, uma sensação maravilhosa. E isso transmite para outras pessoas. O que você acha? Isso ajuda ou não ajuda no processo de comunicação? Ajuda em muito. Então, sorria, sem limites. Óbvio, vamos fazer uma observação cautelosa aqui. Toda a movimentação, eu vou falar sobre isso mais para frente em uma das dicas, toda a movimentação, toda a sua reação corporal e expressão tem que combinar com a sua fala. Você não vai falar sobre algum exemplo tendenciosamente triste sorrindo. Vai ser meio sarcástico. Então, o sorriso, em todo momento que você puder, se utilize dele. Passe emoção. Passe emoção. Se vai falar algo triste, combine a sua expressão com o que está falando. Se você vai falar alguma coisa preocupante, mostre que você está preocupado. Você precisa fazer tudo com entusiasmo. Agora, que observação à parte, entre aspas aqui, no secreto. O que significa entusiasmo? Entusiasmo, a etimologia da palavra, ou seja, a origem e o significado da palavra entusiasmo no grego é entus. Entus é dentro, é Deus. O que significa? Entusiasmo é ter Deus dentro de você. Você já parou para imaginar o que pode acontecer com uma pessoa que tem Deus dentro dela? Entusiasmo. Independente do que você faça, faça com entusiasmo. E as pessoas vão perceber isso. Humor adequado. Eu falei sobre sorriso, sobre sorrir a todo tempo que possível. Humor adequado. Se possível, se utilize do humor. E, óbvio, em momento adequado, num público adequado, um tema adequado. Eu sei que é muito difícil colocar humor em uma palestra falando sobre coisas que promovem mais tristeza. Então é difícil você incluir humor numa abordagem como essa. Mas eu acredito até que tem pessoas que conseguem. Como, por exemplo, o pastor Cláudio Duarte. Ele fala sobre relacionamento de uma forma 100% envolvida no humor. É incrível! Eu sugiro que vocês acompanhem esse cara. Próxima dica: interaja. Interaja. Interaja com as pessoas, se conecte com elas. A interação não está só onde o emissor se utiliza da comunicação para transmitir algo para o receptor, mas qual é a conexão real que você faz com o seu público? Qual é a conexão que você faz com o seu auditório, com a sua audiência? Se conecte, interaja. Troque informações. A interação é importante no processo de comunicação. Olhar nos olhos das pessoas. Olhar as pessoas. Há quem diga, quando fala sobre técnicas de oratória, e aí eu vou só antecipar um pouquinho no campo do medo de falar em público. Algumas pessoas falam que para você vencer o medo, e as pessoas ensinam, não que elas estejam erradas, mas nós podemos usar uma que é bem melhor do que essa, que promove melhores resultados. Há quem diga que você precisa olhar no horizonte, ou seja, desfocando do seu público e da sua audiência, que eu julgo não ser muito bom, ou você imaginar que as pessoas são como vegetais, ou como que as pessoas é uma paisagem bonita. Foque, imagine que as pessoas não estão ali. Será que isso é bom? Onde fica a interação, a comunicação? Para que eu devo sorrir então? Para que eu devo me entusiasmar se eu não vou olhar nos olhos das pessoas? Ou pelo menos, depende do tamanho da sua audiência, você não consegue olhar nos olhos de todos, mas distribua quadrantes. Quadrantes que você olhe no fundo esquerdo, no fundo direito, no fronte esquerdo, direito. Isso é muito maior no fronte esquerdo, no meio esquerdo, atrás esquerdo, divide em blocos, migrando a sua visualização.
As pessoas vão se sentir cuidadas. As pessoas vão se sentir importantes. Por quê? Porque elas são importantes. Olhe nas pessoas e movimente-se. Movimente-se de um lado para o outro, vai para frente, para trás, se possível, vá dentro da plateia, esteja lá. Vamos continuar. Postura. Postura e movimento é a mesma coisa? Não diretamente. Movimento é se deslocar. Postura, como é que você se posta? Como é que você para diante da plateia? Então, movimento é movimentação. Postura é a não movimentação, mas uma não movimentação produtiva, que produz e auxilia o processo de comunicação, auxilia na sua fala. Kleber, eu posso colocar as mãos no bolso? Eu posso colocar as mãos para trás? Eu posso isso? Posso aquilo? Posso, não posso? É bem polêmico o que pode, o que não pode diante de uma plateia, porque depende do tema, depende da audiência, depende do momento, depende do seu não movimento produzir e colaborar, contribuir para a sua fala. Próximo. Gesticule com coerência. A gesticulação ajuda você a dar a oportunidade para a sua audiência entender por dois caminhos. Que você fala e você gesticula. Gesticule de forma adequada. Não peça desculpas o tempo todo. Porque é importante a gente tocar nesse ponto. Por que você não deve pedir desculpas caso você chegue atrasado? Por que você não deve pedir desculpa porque você de repente derrubou algum equipamento? Ou fez algo que não estava no script? Não sobre isso. Mas vocês concordam comigo que muitas das vezes nós temos a tendência de pedir desculpas porque nós estamos num momento frágil de insegurança? Próxima dica. Evite vícios de linguagem. Deixa eu ser bem sincero aqui para vocês. Evitar é muito difícil. Os vícios de linguagem, eles estão aí. Todos nós temos um pouco, concorda? Seja numa conversa, no treinamento, nós temos nossos vícios de linguagem. Mas ao invés de usarmos vícios de linguagem ou as famosas expressões né, e eu já devo ter feito isso aqui sem nem perceber. Eu tenho certeza, quando eu rever esse vídeo, eu vou me condenar e muito. Mas eu estou super tranquilo e natural aqui. Eu espero que isso não desvie a atenção de vocês. Então, os vícios de linguagem devem ser controlados e no momento que você não consegue controlar, que tal você se utilizar do silêncio? Quando você pensa em falar algo e vai para o próximo passo, o próximo tema, o próximo assunto, o próximo pensamento ou a próxima reflexão, geralmente a gente faz... a gente começa a se utilizar dessas muletas, porque nada mais é do que uma sensação de insegurança, de fragilidade. Nós precisamos se prender a essas muletas para que a gente tente se sentir um pouco mais confortável, mas na verdade isso atrapalha de fato o nosso processo de comunicação. E os vícios de linguagem que têm a tendência de nos atrapalhar, nós podemos se utilizar do silêncio, que é o não vício de linguagem. Ao invés de falar eu promovo um silêncio. Próximo tema. Volume de voz. Ou, próximo tema. Volume de voz. Então, dê um silêncio. Tente fazer isso. E exercite isso. E o próximo tema, de fato, é volume da voz. É alto ou baixo? Depende do ambiente, depende do momento em que você está falando algo, se é muito importante, se tem menos relevância. A gente tende a falar mais devagar, que dá a intenção de enfatizar alguma reflexão. Você chama mais ainda a atenção das pessoas, porque as pessoas vão ficar se perguntando: nossa, o que ele deve estar pensando? O que será que ele vai falar? Porque ele está falando muito baixo. Isso gera uma curiosidade inconsciente nas pessoas. Pausas. Eu preciso desenvolver isso, porque geralmente a minha tendência é falar muito mais rápido, falar com muito entusiasmo. Eu preciso dar as minhas pausas. Eu preciso parar e pensar. Eu preciso colocar em prática que quando eu dou a minha pausa, eu deixo um espaço precioso na mente das pessoas de pensar naquilo que eu acabei de falar.
Conheça seu público e faça seu público conhecer você. Nós precisamos entender e subentender que se houve o convite, porque nós já sabemos do tema, já sabemos praticamente o universo das pessoas que vão estar lá. Se é para falar sobre comunicação, quem vai estar lá? Pessoas interessadas em comunicação. Ou talvez uma variação muito grande na idade, mas subentende que você já está acostumado com esse público, se você já vem fazendo isso. Se você não faz isso com frequência, e a cada experiência é uma nova experiência, esse tópico é mais importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes é bom a gente eliminar técnicas que não fazem tanto sentido para a gente, para a nossa realidade. E quanto mais técnicas você coloca na sua cabeça, mais acúmulo de informação você tem, isso tira a sua concentração. Existe uma lista infinita. Se você pesquisar exatamente agora quais são as técnicas de oratórias, você vai encontrar todas elas. Faça bom uso delas, pratique. Não se esqueça de ser você mesmo. Ok, nós falamos sobre a comunicação, a importância e o poder da comunicação, o quão ela é importante porque a linguagem é inata ao homem. Nós falamos sobre o poder, porque o poder da comunicação, ela é poderosa porque ela tem como transformar crenças, valores e comportamento. Nós falamos sobre técnicas de oratória. Seja você mesmo, você respeite a sua essência, você coloque o seu DNA na sua comunicação. E agora vamos para o próximo e último tópico que me motivou, me entusiasmou a promover essa live. Tudo que nós falamos até aqui não tem conexão nenhuma com o sentimento e as emoções do medo de falar em público. Porque falamos sobre conceitos de comunicação e agora vamos falar sobre emoções, sobre sentimentos e como lidar com a emoção e o sentimento chamado medo.